Então, o que a gente viu nas relações obrigacionais, né, desde as últimas aulas até agora, né, que toda relação obrigacional, né, estabelecida lá pelo artigo 104 do Código Civil, né, vamos lá no 104 do Código Civil para a gente acompanhar. Ele estabelece os requisitos para uma relação obrigacional. Tá? Vejam só, das disposições gerais, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, né, para que a gente tenha um negócio jurídico válido, né, a gente precisa preencher esses requisitos do artigo 104. Um agente capaz, ou seja, ter a capacidade plena, né, da realização dos negócios jurídicos, o objeto, e que essa relação obrigacional, ela siga aquilo que o código estabelece, aquilo que, quando estabelece uma forma, né, prévia de se realizar esse negócio jurídico, ou que ele não faça esse negócio jurídico contrariando as determinações de lei. Resgatando um pouquinho também daquilo que a gente também já falou das relações obrigacionais, nós temos um tripé das relações obrigacionais, que é a questão dos sujeitos, os elementos subjetivos da relação obrigacional, né, sujeito ativo, sujeito passivo, né, o credor e o devedor, e aqui a gente trabalha com relação ao inciso 1, esse credor e o devedor, eles devem ser pessoas capazes, né, o objeto, né, e aí a gente trabalhou objeto mediato e objeto imediato, né, e o vínculo jurídico que liga, né, o credor ao devedor. Dentro da relação obrigacional, dentro dessa estrutura, desse tripé, né, para se estabelecer uma relação obrigacional, a gente tem o objeto. E dentro desse objeto, nós podemos dividir esse objeto em objeto determinado e objeto determinável. Então, a gente tem essas duas categorias de objeto determinado ou objeto determinável. Então, dentro de uma relação obrigacional, esse objeto deve ser lícito, possível, ele tem que ser determinado ou determinável. Então, quando a gente tem um objeto determinado, é aquilo que a gente trabalhou na aula passada, né? Nós temos uma obrigação de dar coisa certa, tá? Uma obrigação de dar coisa certa. Quando a gente tem um objeto determinável, deixa eu ver. Quando a gente tem um objeto determinável, aí sim a gente está entrando dentro do conteúdo da nossa aula, né? A gente tem a coisa incerta. Qual é a diferença entre objeto determinado e objeto determinável? O objeto determinado, como visto na aula passada, ele está definido, estabelecido quanto ao gênero, quanto à qualidade e quanto à quantidade. Então, eu tenho a individualização desse objeto pelo gênero, pela qualidade e pela quantidade. Quando o objeto ele está definido apenas pelo gênero e pela quantidade, nós temos um objeto determinável, ou seja, ele não está plenamente determinado, tá? Mas ele é possível de determinação, ou seja, ele está estabelecido o gênero e a quantidade. Por isso que a gente está dentro quando analisa o Código Civil, e vê, né, lá no artigo 104, que para haver uma relação obrigacional, no artigo 104, uma validade do negócio jurídico, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, isso quer dizer o quê? Que não tem como se estabelecer um negócio jurídico quando eu tenho um objeto absolutamente indeterminado. A gente já falou isso em algumas aulas, as nossas apostilas fazem esse tipo de referência, né, com relação ao objeto absolutamente indeterminado, ou seja,
essa relação obrigacional, ela não consegue se perfectibilizar, né? Porque o objeto, ele não é pelo menos determinável. Quando é que a gente tem um objeto indeterminado? Quando a gente tem apenas o gênero ou quando a gente tem apenas a qualidade, tá? Desculpa, a quantidade. Quando a gente tem apenas o gênero ou a quantidade. Aí a gente tem um objeto indeterminado. E eu não tenho como perfectibilizar uma relação obrigacional com esse tipo de objeto. Eu até posso ter os elementos subjetivos, o credor e o devedor, e porém eu não tenho um objeto, né, que é possível de ser concretizada essa relação obrigacional, tá? Porque esse objeto ele é absolutamente indeterminado, ou seja, ele é indeterminado. Por quê? Eu só tenho um gênero ou tenho só a quantidade. Falta dois elementos para determinar esse objeto, ou pelo menos falta um elemento para que ele se torne determinável, ao menos. Tá? Vamos trabalhar pelo menos com exemplos com relação a isso. Tá? Eu não sei para vocês, aparece só a nossa imagem do código ou aparece o. Está aparecendo a webcam para vocês? Como é que aparece para vocês? Tá, só do código. Então, vamos para a apresentação. Voltou? Voltou a webcam? Beleza. Tá? Então, para a gente não ficar só vendo o código, né? Então, a gente tem pelo menos a necessidade de que esse objeto seja determinado ou determinável. Vamos falar alguns exemplos para isso se tornar um pouco mais claro, né? Um objeto determinado, né? Quando eu tenho uma coisa certa, eu tenho o gênero, eu tenho a qualidade, eu tenho a quantidade. Por exemplo, a entrega de um veículo Ford Ka, ano 1992, cor vermelha, placa tal, chassi tal, eu tenho um objeto determinado. Agora, quando eu tenho um objeto determinável, eu tenho o quê? O gênero e a quantidade. A entrega de um automóvel. Eu tenho a quantidade, um automóvel, tá? Eu tenho a quantidade, um, tá? E o gênero, automóvel. Falta nessa relação obrigacional estabelecer o quê? A qualidade. Eu preciso fazer a concentração ou a individualização. Então, aqui a gente está trabalhando com o conceito, né, dessa relação obrigacional bem importante, talvez a gente já tenha se deparado com esse conceito anteriormente, mas que quando a gente trabalha com relação às obrigações de dar coisa incerta, em algum momento dessa relação obrigacional, para que ela seja cumprida ou que ela seja perfectibilizada, nós precisamos desse elemento que se chama concentração ou individualização do objeto, que é a escolha desse objeto, que é se estabelecer o quê? A qualidade desse objeto. Então, eu posso ter uma relação obrigacional estabelecendo a entrega de um automóvel, esse objeto é um objeto determinável. Eu já posso ter uma relação jurídica com esse tipo de objeto. Agora, quando eu tenho uma relação jurídica estabelecendo, por exemplo, a entrega de automóvel, vejo que eu tenho apenas o gênero, automóvel. Eu não sei a quantidade. Ele não é pelo menos determinável. Ele é um objeto indeterminado. E com objeto indeterminado, eu não tenho como estabelecer uma relação obrigacional. Tá? Então, esse é um primeiro conceito, um primeiro passo do nosso estudo com relação às obrigações de dar coisa incerta, é diferenciar o que é um objeto determinado, determinável e um objeto indeterminado. O objeto indeterminado é aquele que está estabelecido só pelo gênero ou só pela quantidade. Por exemplo, eu não tenho como estabelecer uma relação obrigacional da entrega de 100. Sem o quê? Eu não tenho pelo menos o gênero. 100 sacas de café,
eu já tenho aqui o que? Um objeto determinável. Eu tenho o gênero e a quantidade. Falta estabelecer o quê? A qualidade desse café. É o café mineiro, é café do Cerrado, é qualidade 1, 2 ou 3, qual o tipo de torra, que tipo de grão que é essas 100 sacas de café. Quando eu estabeleço a qualidade desse objeto, aí sim eu tenho objeto determinado. Compreendemos essa diferenciação desses três institutos com relação ao objeto? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Tranquilos? Podemos seguir, então? Vamos lá, tá? Então, essa é a primeira diferenciação que a gente estabelece: objeto determinado, determinável e o objeto indeterminado. Então, a gente precisa, pelo menos, numa relação obrigacional, que o objeto seja, ao menos, determinável. Se ele já é determinado, aí a gente pode, inclusive, estabelecer o cumprimento dessa relação obrigacional. Quando a gente tem objeto determinável, eu preciso de um elemento para que haja o cumprimento dessa obrigação, dessa relação obrigacional, que se chama a concentração, o Instituto da Concentração, ou alguns chamam isso de instituto, né, a individualização do objeto, que nada mais é do que a escolha, ou seja, de um objeto determinável, eu transformo ele em objeto determinado, ou seja, é quando eu estabeleço a qualidade desse objeto. E aí eu posso concretizar essa relação obrigacional, eu posso cumprir com essa relação obrigacional, tornando um objeto incerto numa coisa certa, tá? Então, a gente passa agora para analisar o Código Civil com relação à obrigação de dar coisa incerta. Já libero para vocês o código. Então, vamos lá, visualizando o código, então. Beleza. Natália, Gabriel, presentes na aula. Deixa eu ver. Caiu para vocês a imagem do código? É. Eu acabei fechando aqui. Estamos aprendendo. Beleza, acho que agora conseguimos retornar. Show. Voltou para vocês a tela? Ótimo. Agora consegui abrir, tá? Então, a gente começa a trabalhar com as obrigações de dar coisa incerta, tá? O artigo 243 trabalha o quê? A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade, aquilo que a gente já trabalhou antes, né, no início dessa aula, tá? Artigo 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, ou seja, leia-se, nas obrigações de dar coisa incerta, a escolha pertence ao devedor,
se ao contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Esse artigo 244, a gente precisa dividir ele em algumas partes, tá? Para a gente compreender esse artigo 244. Voltamos aqui. Até para a gente entender um pouco melhor o artigo 244. Tá? Com relação às relações obrigacionais de dar coisa incerta, a gente precisa o momento da concentração, né, para tornar essa coisa incerta numa coisa certa. Tá? Porém, a quem cabe a escolha, a concentração, para fazer a escolha da qualidade desse objeto. Tá? Pelo artigo 244, a escolha pertence ao devedor. Então, aqui eu já faço uma observação para vocês, depois a gente até antecipando um pouco a sistemática da aula, a gente vai fazer uma apresentação um pouco mais teórica desse conteúdo e depois a gente vai trabalhar alguns exercícios e a gente faz a correção desses exercícios, tá? Eu já adianto para vocês que a maioria dos concursos, quando questionam alguma coisa sobre obrigações de dar coisa incerta, eles vão perguntar basicamente duas coisas para vocês, tá? A quem compete a escolha do objeto, tá? A quem compete fazer a concentração do objeto, tá? E qual o tipo de escolha ele pode fazer. Então, bastante questões de concurso vão concentrar nessa parte, de quem é a escolha da concentração. Quem pode estabelecer a qualidade desse objeto? Tá? Pelo Código Civil, pelo artigo 244, ele vai dizer o quê? Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Essa é a regra. Via de regra, quem faz a escolha é o devedor, ou seja, aquele que deve cumprir com a relação obrigacional. Porém, se quiser se estabelecer que o credor faça a escolha, dê ao credor a prerrogativa de fazer a escolha, isso tem que estar constando na relação obrigacional, ou seja, isso tem que constar no contrato que cabe ao credor. Inclusive, pode ser estipulado, por exemplo, nessa relação obrigacional, que um terceiro, possa fazer essa escolha. Tá? Que um terceiro possa fazer essa escolha. Então, a quem compete fazer a escolha? O Código Civil estabeleceu que a regra é o devedor que faz a escolha, podendo as partes convencionarem, através de um contrato, por exemplo, que pode o credor fazer essa escolha, ou pode ser delegado isso para um terceiro fazer essa escolha. Tá? Então, isso é um dos pontos bem cobrados em concurso público, é quem cabe a escolha, ao devedor. Porém, a pergunta que se coloca é, o devedor, ele, ao estabelecer a qualidade, e sendo esse objeto, tendo inúmeros graus de qualidade, de qualificação, o devedor, ele pode escolher o pior, de pior qualidade, ou ele tem que entregar a da melhor qualidade. Vejam que quem escolhe, se for o devedor, há uma predisposição de o devedor, quando estiver diante de um objeto que está definido pelo gênero e pela quantidade, ele vai escolher o da pior qualidade. Ou seja, se eu estiver seguindo o exemplo de antes, com relação ao café, se eu tiver, por exemplo, numa obrigação de entrega de 100 sacas de café, e eu tenho lá qualidade A, B e qualidade C. É da natureza do devedor tentar cumprir essa relação obrigacional, com menor onerosidade a ele. É uma tendência a ele escolher da pior qualidade. Se a gente atribui isso para o credor, é da natureza do credor buscar a concentração no objeto de melhor qualidade. Então, o próprio Código Civil, se preocupando com isso,
acabou estabelecendo que, na parte final do artigo 244, um pouquinho, pessoal, que às vezes dá umas travadas. Aqui, na parte final do artigo 244, ele vai estabelecer aqui, ó, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Então, por mais que as partes convencionem, né, que pode tanto o credor, uma terceira pessoa, ou eventualmente manter a regra geral do devedor cumprir a relação obrigacional, né, a gente não vai ao extremo, a gente vai buscar o quê? O meio termo. Então, voltando aqui, então vai ser estabelecido que vai ser a escolha, a concentração vai se dar no meio termo. Ou seja, se tiver várias qualidades, a gente vai ter que buscar o meio termo, a qualidade mediana desse objeto. É claro que isso fica um pouco difícil quando a gente está trabalhando com um objeto que só tem duas qualidades, ou seja, só tem a qualidade A e qualidade B. Quando a gente está diante desse tipo de... Deixa eu ver aqui. Acho que alguém está tentando entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo permitir. Ah. Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de concentração, de escolha, e que existe apenas duas qualidades, a qualidade A e a qualidade B, é claro que o devedor ele pode escolher optar por qualquer uma das duas, tanto o devedor quanto o credor. Então, aqui a gente não tem como conseguir se chegar a esse meio termo, né? A qualidade mediana do objeto, né? Então, aqui existe a liberdade, então, tanto para o devedor quanto para o credor optar ou de melhor ou de pior qualidade. Mas havendo várias qualidades desse objeto, o devedor não está obrigado a entregar a de melhor qualidade e também ele não pode entregar a da pior qualidade. Tá? Com relação ao artigo 244, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma contribuição? Beleza. Seguimos mais rápido? Isso tá tranquilo, o andamento, assim? Como é que... Tá, então vamos fazer só um outro detalhe agora com relação à escolha quando ela digamos assim, terceirizada, ou seja, quando a escolha é atribuída a um terceiro. Vamos dar uma olhada no artigo 1930 do Código Civil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Veja que o artigo 1930, né, ele está dentro da seção 2, dos efeitos do legado e do seu pagamento. Tá? Aí o 1930 diz o quê?
O estabelecido no artigo antecedente, ou seja, o 1929 trata do quê? Se o legado consiste em coisa determinado pelo gênero, o herdeiro tocará escolhê-la, guardando o meio termo entre as congêneres da melhor e da pior qualidade. O artigo 1930 diz o quê? Essa é a regra. Quando existe um legado, estabelecida pelo gênero, o herdeiro vai escolher. O artigo 1930 diz o quê? O estabelecido no artigo antecedente, quando a coisa for determinável, será observado quanto a escolha for deixada ao arbítrio de terceiro, e se esse não a quiser ou não puder exercer, ao juiz competir fazê-la, guardando o disposto na última parte do artigo antecedente. Traduzindo tudo isso para vocês, tá? Só para a gente saber topologicamente aonde está a questão da escolha do terceiro. Artigo 1930. Se um terceiro, a um terceiro couber a escolha, a gente segue a mesma regra que a gente estava trabalhando até agora, do meio termo. Então, a gente, lá no artigo 1930, diz o quê? Se um terceiro, ele fala sobre o legado, mas se aplica aqui, por analogia, nas obrigações de dar coisa incerta, com objeto determinável. Quando a escolha tocar a um terceiro, o próprio 1930 diz o quê? Deve ser guardada a objeto mediano, ou seja, nem a pior, nem a melhor, de melhor qualidade. Então, vai se buscar o meio termo. Então, resumindo para vocês, tanto o devedor, quanto o credor, quanto o terceiro, ele vai havendo um objeto de várias qualidades, ele deve escolher a de qualidade mediana. Havendo só duas qualidades, só A e B, pode escolher qualquer um. Então, a regra vale para os três: credor, devedor e também com relação a terceiro. A qualidade tem que ser a qualidade mediana do objeto. Ok? Tranquilos? Dúvidas? Seguimos, então, para o nosso estudo, para a nossa análise. Vamos para o artigo 246 do Código Civil. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Então, aqui é o segundo tópico que há muita cobrança em concurso público envolvendo a obrigação de dar coisa certa, de dar coisa incerta. Tá? Quem escolhe, a regra, a escolha cabe ao devedor, e o outro tópico que há muita cobrança em concurso público é, antes da escolha, é que se é trabalhado esse artigo aqui, algumas vezes, em algumas alternativas, ela é copiado dessa forma, e em algumas alternativas de concurso, esse artigo ele é alterado, tá? Aqui, nessa parte final, ainda que por força maior ou caso fortuito, né? Aí se coloca aqui, desde que por força maior ou caso fortuito. Eu tenho visto bastante isso em concurso ser alterado, essa parte final aqui, levando, né, o aluno, né, o examinado, induzindo em erro, porque na parte final ele altera o sentido do artigo. Nós vamos analisar o artigo 246. Antes da escolha, ou seja, traduzindo, antes da concentração, se quiserem anotar,
esse detalhe no código de vocês, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Vejo que na aula passada, a gente falou bastante sobre... Na aula passada, a gente falou bastante sobre a questão dos reflexos das obrigações de dar coisa certa quando há, né, perda ou deterioração da coisa, com ou sem culpa do devedor. Tá? Se o credor era obrigado a aceitar a coisa, né, se a relação obrigacional ela era apenas, se resolvia a relação obrigacional, havia a imputação de perdas e danos, né? E a gente falou na aula passada que quando se fala em culpa, tanto na deterioração quanto na hipótese da perda da coisa, tá? A gente liga a ideia de perdas e danos. Agora, como é que fica com relação às obrigações de dar coisa incerta? Vejam que eu preciso, para que seja cumprida essa relação obrigacional, eu preciso do Instituto da Concentração. Ou seja, eu preciso transformar essa coisa indeterminável em algo determinado. Mas e aí? E se a coisa se perde? Né? Dá uma perda no sentido de perda total. Ou ela é deteriorada, ou seja, ela sofre um dano, ou seja, parcialmente houve um dano, mas que ela ainda existe. Tá? Como é que fica a questão da relação obrigacional nesse tipo de obrigação de dar coisa incerta? Tá? Vejo que o próprio artigo 246 diz o quê? Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa. Ou seja, não há possibilidade de se resolver a relação obrigacional. Aqui a gente tem uma máxima, né, do direito civil. Tá? Guardem essa informação para vocês. O gênero não perece. Tá? Então, guarde essa informação. Se tiver que fazer uma anotação no caderno de vocês, né, com relação a isso, o artigo 246, resumindo numa única frase, dá para resumir com relação a isso. Né? A gente tem uma máxima das relações obrigacionais, é que o gênero não perece. Então, por mais que eu estabeleça uma relação obrigacional, tá, de entrega de 100 sacas, como eu não individualizei, como eu não concentrei esse objeto, tá, eventualmente eu posso ter uma perda de toda a minha produção de café, mas a relação obrigacional permanece. Tá? Então, detalhando um pouco mais esse exemplo, né? Uma pessoa fez um contrato, tá, de entrega de 100 sacas de café. Antônio contratou com o João a entrega de 100 sacas de café. O João tem que entregar para Antônio essas 100 sacas de café. Como não há uma concentração, uma individualização desse objeto, eu estabeleci apenas o gênero e a quantidade. Por mais que João tenha toda uma perda da sua produção, tá? Mesmo que ele alegue caso fortuito ou força maior, estiagem, tá? A seca, né? Geada, granizo, tá? Por mais que ele perdeu toda a sda produção, tá? E vejam que é por uma questão de caso fortuito ou força maior, mesmo que ele tenha feito uma perda de toda a sua produção sem culpa do devedor, vejam que a relação obrigacional, ela não se resolve, ela não se extingue, permanece a relação obrigacional porque o gênero não perece. Então, o João continua com a obrigação perante Antônio, e ele vai ter que cumprir essa relação obrigacional. Então, cuidado com esse detalhe. Obrigações de dar coisa incerta, enquanto não individualizada, enquanto não concentrado o objeto, não pode o devedor alegar, segundo o artigo 246, perda ou deterioração, perda total ou pelo menos um dano parcial ao objeto. A relação obrigacional permanece, deve ser cumprida. E aí a parte final do artigo 246, para a gente acompanhar ali,
Tá? Ainda que, por força maior, o caso fortuito. Traduzindo para vocês, tá? Mesmo que sem culpa do devedor. Né? Se houver culpa do devedor, mais ainda a relação obrigacional tem que ser cumprida. Mas o artigo 246, ele diz, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior o caso fortuito. Não importa se foi sem culpa do devedor, antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração. Então, vejam só, voltando à imagem, né? Então, vejam só, essa é uma característica bem importante das relações obrigacionais com o objeto de dar coisa incerta. Tá? Eu preciso do momento da concentração. Para o devedor, isso é importante porque, pelo próprio Código Civil, ele estabelece que, depois de concentrada, depois de individualizado esse objeto, ele passa de um objeto determinável para um objeto determinado. Então, aí eu saio digamos assim, de um conjunto normativo de obrigações de dar coisa incerta, e aí eu transmuto, eu passo para um outro conjunto de relação obrigacional, ou seja, eu passo a ter uma relação obrigacional de dar coisa certa. Vamos ver o Código Civil, o que ele disciplina com relação a isso. Vamos lá. Artigo 245. Tá? Cientificado da escolha, o credor vigorará o disposto na seção antecedente. Ou seja, se a gente seguir a regra que a escolha cabe ao devedor, não basta o devedor escolher a qualidade e ficar guardado para si essa informação. Tá? O devedor ele vai ter que cientificar o credor da sua escolha. Ou seja, o devedor ele vai cientificar dizendo, olha, a escolha vai se dar em cima do café de tal qualidade. Tá? Ou o café que eu te devo é o café que está estocado lá no armazém, na rua tal, no local específico, X lá, e é essa a qualidade do café que eu vou te entregar. Está lá. Vejam que, quando eu tenho a cientificação da escolha ao credor, vigorará, segundo o artigo 245 do Código Civil, o disposto na seção antecedente. O que isso significa em efeitos práticos? Subimos na seção antecedente, que é a seção 1, das obrigações de dar coisa certa, ou seja, eu transformo uma obrigação de dar coisa incerta numa obrigação de dar coisa certa, e com isso, todas as repercussões, todos os efeitos das relações obrigacionais de dar coisa certa. Agora sim, a partir desse momento, depois de concentrado e depois de cientificado dessa escolha ao credor, passa essa obrigação ser de coisa certa e, havendo a perda ou deterioração sem culpa do devedor, aqui sim a gente tem o quê? Ou se resolve a relação obrigacional sem perdas e danos, ou, havendo culpa do devedor, aqui vai ter que o devedor pagar a coisa, mais o valor correspondente à coisa, mais perdas e danos. Então, tudo que a gente viu na aula passada com relação às obrigações de dar coisa certa, passa a ter aplicação nessa relação obrigacional, segundo o que o próprio Código Civil estabelece na parte final do artigo 245. Tá? Vejam que, como é que se dá essa cientificação ao credor? Claro, a gente pode buscar um meio mais formal para cientificar o credor,
fazendo um envio de correspondência com aviso de recebimento, pode haver uma cientificação, uma notificação extrajudicial, uma notificação judicial, pode ser por e-mail, né? Pode ser feito através de WhatsApp, né? Então, há a necessidade de que isso seja cientificado o credor. Então, até uma orientação que se faz é que quando se estabelece uma relação obrigacional de dar coisa incerta através de um contrato, que no próprio contrato se coloca, né, qual é o meio hábil que as partes estabelecem como válido para que haja essa cientificação do credor. Tá? Claro que quando há uma escolha do devedor, não precisa no contrato estabelecer uma cláusula específica lá, o devedor cabe a escolha, porque isso já está no Código Civil, isso é regra. Quiser colocar, não há problema nenhum no contrato. Porém, se a escolha couber ao credor, o contrato vai ter que estabelecer lá uma cláusula com relação que a escolha cabe ao credor. Com relação ao meio de cientificação, é salutar, é importante que o contrato se coloque isso, porque senão daqui um pouco o devedor, ele cientifica, tenta cientificar o credor da escolha do objeto, ou seja, da concentração do objeto, e ele manda um WhatsApp. Tá? E depois de cientificado o credor, vem uma chuva, uma tormenta, né, acaba destelhando esse silo, esse armazém, e acaba deteriorando ou dando perda desse café que estava depositado. O devedor vai dizer o que para o credor? Olha, eu te cientifiquei, houve a concentração do objeto, e com isso aplica-se todas as regras das obrigações de dar coisa certa. Se houve perda sem culpa, tá? Eu apenas te devolvo o dinheiro que tu me adiantou, se houve esse tipo de adiantamento de dinheiro, tá? E a relação obrigacional se resolve. Tá? Tem-se como resolvida essa relação obrigacional. Tá? Só que para o credor isso não é interessante. E daqui a um pouco o credor vai alegar o quê? Olha, tu me mandou um WhatsApp, né, fazendo a concentração, a escolha desse objeto, porém, né, esse número não existe mais, esse número não é meu, esse número eu acabei dando para uma sobrinha, esse telefone, eu não tenho esse número, eu não fui cientificado. Então, o devedor, ele deve tomar essa cautela, esse zelo, e estabelecer daqui um pouco no contrato, para evitar esse tipo de discussão futura, né? Qual é o meio, qual é o mecanismo que as partes estabelecem para que haja a cientificação. Não havendo, né, se sugere que se faça um meio idôneo, né, ou com aviso de recebimento, uma carta, ou eventualmente, né, envolvendo um pouco um objeto que envolve o vulto econômico grande, uma notificação extrajudicial, eventualmente até uma notificação judicial da outra parte, tá? Dúvidas com relação a isso, pessoal? Participações aí do pessoal em casa? Beleza, dúvidas, acionem o microfone, me chamem, né, a hora que perderem a linha do raciocínio, me chame que a gente retoma, né, ou eventualmente alguma dúvida, algum exemplo, algum caso prático, a gente também pode debater aqui com relação a isso. Até se surgiu para vocês um exemplo, né, professor, tem cabimento esse tipo de exemplo, cabe aqui nesse tipo de caso, né, pode ficar bem à vontade, a gente vai discutindo com relação a isso, até para não ficar só um monólogo. A ideia desse momento também era permitir que vocês, né, participem, né, e façam as intervenções com relação ao conteúdo. Às vezes eu me empolgo aqui falando, né, depois de todo esse tempo aí sem falar, sem dar aula presencial, para mim está sendo uma satisfação receber vocês, né, um número significativo aí de pessoas aqui na sala,
sempre matando um pouquinho da saudade desse momento com vocês aí, tá? E que em breve, que logo a gente retome todos os nossos andamentos, né, das nossas aulas dentro da nossa normalidade, tá? Então, seguindo na nossa análise do nosso conteúdo, tá? Uma outra questão que a gente estabelece com relação a isso, né, é a questão da extensão, né, do que o próprio código estabelece com relação à escolha, tá? Vamos voltar ao código aqui para a gente ver. Alguns autores, alguns doutrinadores acabam fazendo uma observação com relação à questão da escolha. Artigo 245, voltando lá. Né? Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na seção antecedente. Ou seja, alguns autores têm uma preocupação com relação a essa questão do cientificado, porque ele acaba trazendo um pouco de preocupação com relação a, por exemplo, aquela situação ali em que o devedor ele está vendo que vai acontecer um problema e que daqui a pouco o objeto vai perecer. Ele tem que entregar 100 sacas, ele está vendo que daqui a pouco vai vir uma tormenta, vai vir um temporal, e daqui a pouco o seu silo, o seu armazém vai ter algum tipo de dano. E aí ele, antes do temporal, ele manda um WhatsApp ou manda uma cientificação de que a escolha se deu naquele bem ou naquele objeto que está lá depositado, estocado naquele silo XYZ. E daqui a pouco, horas depois, vem um temporal e acaba destruindo aquele silo. E aí o devedor vai dizer o quê? Não, olha, é o seguinte, resolve-se a obrigação, relação obrigacional, porque de um objeto determinável, ele passou para um objeto determinado e houve a concentração, houve a escolha, e a partir disso, então, um eventual dano sem culpa do devedor, o credor vai arcar com isso. Então, preocupado com isso, alguns autores dizem qual é a extensão dessa expressão quando estabelece que a cientificado da escolha do credor. Alguns autores vão dizer o quê? Não basta cientificar o credor. Não basta mandar um WhatsApp. Esse objeto ele tem que ficar à disposição do credor. Ou seja, olha, a escolha está no objeto de qualidade tal. E a partir dessa concentração, o credor ele pode receber esse objeto. Ele pode entrar na posse e domínio desse objeto. Tá? Então, alguns autores acabam trabalhando esse conceito de que não basta a cientificação. Esse objeto também tem que passar a ficar disponível do credor. Porque não posso atribuir esse ônus apenas ao credor no caso de uma deterioração ou eventualmente uma perda do objeto sem culpa do devedor. Então, tem que ter um pouco de parcimônia, um pouco de cautela quando é analisado a questão da extensão dessa cientificação do credor. Então, tem que haver uma cientificação com uma efetiva disponibilidade ao credor deste objeto. Ok? Tranquilos? Dúvidas com relação às relações obrigacionais de dar coisa incerta? Com relação ainda, para a gente finalizar, estudo das obrigações de dar coisa incerta, vamos analisar o artigo 342 do Código Civil.
Vejam só o que diz o artigo 342. Tá? Ele trabalha no capítulo 2 aqui, né, do pagamento em consignação. Tá? A consignação, né, na linguagem mais jurídica, vocês vão encontrar esse tipo de terminologia, da consignação em pagamento. Tá? O que é a consignação em pagamento? Tá? É quando o devedor quer cumprir com a sua relação obrigacional e o credor, de alguma forma, ele impõe empecilhos, né? Ele não permite que o devedor cumpra com essa relação obrigacional. Como o devedor não tem como forçar o credor a receber esse objeto, né? Não tem como jogar na casa da pessoa o objeto, atirar e sair correndo, né? Ele tem que fazer isso através do meio formal, do cumprimento dessa relação obrigacional, né? Eventualmente, o devedor ele vai se socorrer da consignação em pagamento. O que ele vai fazer? Ele vai depositar a coisa em juízo, tá? Para que o juiz cientifique, né, notifique o credor, para que ele ou faça impugnação, diga por que ele não quer receber essa relação obrigacional, ou, eventualmente, ele faça o levantamento desse objeto e, ao final, terminada essa consignação em pagamento, levantando o valor, né, depositado judicialmente, extingue-se a relação obrigacional, tá? Porque o juiz, o judiciário, vai proferir uma decisão, né, extinguindo essa relação obrigacional. Tá? Então, às vezes, o devedor ele se socorre da consignação em pagamento de depósito em estabelecimento bancário ou um depósito judicial do valor para saldar essa dívida. Com relação às obrigações de dar coisa incerta, tá? O artigo 242 é aplicado, por analogia, tá? Da consignação em pagamento quando a gente trabalha com obrigações de dar coisa incerta. Vamos ver o que o artigo 342 estabelece. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob cominação de perder o direito e de ser depositado a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente. Tá? Então, o que isso quer dizer? Eventualmente, numa relação obrigacional, voltamos à imagem aqui. Tá? A gente viu que a regra, a escolha cabe ao devedor. Tá? O devedor escolhe a qualidade. E quando ele fizer essa escolha, ele vai fazer a concentração, ele tem que cientificar o credor. Porém, eventualmente, a gente viu que o contrato pode estabelecer que o credor possa fazer a escolha. Porém, às vezes, o credor, ele acaba postergando essa escolha. Ele não faz a escolha, ele não faz a concentração. E o devedor, ele quer cumprir com a relação obrigacional, até porque ele não quer ficar com esse objeto, né, durante um tempo indeterminado e sofrendo todos os riscos de eventual perda ou deterioração desse objeto. E aí, o que o devedor faz para movimentar o credor para que ele faça a escolha, a concentração, a individualização do objeto? Tá? Aí pode o devedor fazer, né, a citação do credor, cita o credor para que ele faça a escolha, né? Isso dentro de uma consignação em pagamento. Ele cita o credor para que ele faça essa escolha, tá? Porque esse objeto é um objeto ainda indeterminado, tá? Ou seja, se é um objeto determinado e o credor não quiser receber, o devedor deposita, porque esse objeto já está definido. Agora, se o objeto é indeterminável, ou seja, ele só está estabelecido pelo gênero e pela quantidade, cabe o credor fazer a escolha. E aí, como é que eu vou fazer o depósito de algo que ainda não foi concentrado?
se o contrato estabelece que quem vai fazer essa escolha é o credor? O que o devedor tem como alternativa para que ele possa dar andamento dessa relação obrigacional e que isso, né, se extinga essa relação obrigacional? Pelo artigo 342, né, o devedor ele vai mobilizar o judiciário, o credor vai ser citado, para que ele faça a escolha. Tá? Caso ele não faça a escolha, o próprio código passa a possibilidade, retira então do credor essa possibilidade e o devedor faz essa escolha. E aí, o devedor, fazendo a escolha, já faz o depósito da coisa para que essa relação obrigacional se extinga. Tá? Então, retomando um pouquinho sobre isso, só para a gente retomar a nossa ideia, o devedor cabe, como regra, a escolha do objeto, tornar ele indeterminável, coisa incerta, em coisa certa para que ela possa ser cumprida. Feita essa escolha, o devedor deve cientificar o credor. Tá? E essa cientificação, além de cientificar, ele deve, né, disponibilizar o objeto ao credor. Caso a escolha tocar ao credor, tá, o devedor, querendo cumprir com essa relação obrigacional e o credor não fazendo a concentração, a individualização do objeto, o devedor vai fazer o quê? Mobilizar o judiciário, vai fazer uma consignação em pagamento, o pagamento em consignação, e dentro desse processo de consignação em pagamento, o juiz vai cientificar o credor para que ele faça a escolha. E em caso de não fazer a escolha, não exercer o seu direito de escolha estabelecido contratualmente, essa escolha vai tocar ao devedor. E ele faz a escolha e já vai fazer o depósito, a consignação do objeto, porque o credor não quer receber. Caso o credor queira receber, bom, aí a gente tem uma outra situação, né, em que o devedor pode cumprir com essa relação obrigacional e não há uma escusa, não há uma negativa do credor em receber o objeto. Tá? Então, com relação a isso, nós temos a questão do artigo 342 do Código Civil e também o artigo 811 do Código de Processo Civil também disciplina essa questão da individualização quando couber, né, a individualização desse objeto. Vamos dar uma olhada no artigo 811 do Código de Processo Civil. Vamos terminar essa parte, quem sabe a gente faz um intervalo, e daí a gente volta com as obrigações de dar obrigações de pecuniárias, obrigações em dinheiro. O que vocês acham? Ou terminamos as obrigações de dar dinheiro? Antes do intervalo, o que vocês acham? Beleza. Temos 2 votos para terminar tudo antes do intervalo. Então, vamos para o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil que está aparecendo para vocês aí na tela é o 811. Ótimo, vamos lá. Então, sendo um pouco mais objetivos agora nessa parte. 811. Tá? No Código de Processo Civil, a gente vai trabalhar, então, com da execução para entrega de coisa. Tá? O Código Civil, então, trabalha com isso. Então, a gente parte para agora, sai do direito material e vai também para a questão do direito processual. A parte processual, né, a gente tem a da execução da entrega de coisa.
Daí tem a execução da entrega de coisa certa, né? Dê uma olhada, quiserem dar uma lida sobre isso é matéria da aula passada, mas vamos se concentrar aqui da entrega de coisa incerta. Artigo 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, vejam novamente o nosso conceito de objeto determinável, coisa incerta, o executado será citado para entregá-la individualizada se lhe couber a escolha. Então, veja que antes a gente viu, a escolha cabia ao credor e o devedor queria impulsionar o credor para receber o objeto, porém o contrato estabelecia que era o credor que ia escolher. Ele pode fazer o quê? Uma consignação em pagamento, e dentro do processo de consignação depositar a coisa, né? Dentro desse processo de consignação, ele pode citar o credor para que faça a escolha. Agora, a gente está trabalhando sobre uma outra perspectiva, né? O devedor tem que escolher, porém, ele não escolhe e não cumpre a relação obrigacional. Aí, o que o credor vai fazer? Ele vai executar o devedor, porém, eu não posso dizer que automaticamente passou a escolha para o credor. Veja que tem uma relação obrigacional de dar coisa incerta, que o devedor não cumpre isso e o que o credor está executando. Tá? E aí eu tenho a execução de entrega de coisa incerta. Artigo 811. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, coisa incerta, o executado, leia-se o devedor, será citado, tá, da execução para que ele entregue o objeto já individualizado. Ou seja, o executado, leia-se credor, ele vai ter que entregar o objeto já individualizado. Ele tem que exercer o seu direito de escolha, se lhe couber a escolha. Parágrafo único. Se a escolha couber ao exequente, esse deverá indicá-lo na petição inicial. Tá? Artigo 812. Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar a escolha feita pela outra e o juiz decidirá de plano, se necessário, ouvindo o perito de sua nomeação. Tá? Artigo 813, para a gente só terminar essa parte, aplicar-se-ão a execução para entrega de coisa incerta no que couber as disposições da seção anterior, a seção 1, que é a entrega de coisa certa, ou seja, naquilo que não for colidente com essa parte do artigo 811 e 812, aplica-se o Código de Processo Civil com relação à seção 1 da entrega de coisa certa. Então, esse é o procedimento, né, que é possível, né, a parte mais processual com relação ao credor e o devedor no cumprimento de uma obrigação de dar coisa incerta. Tá? Então, com isso, acho que a gente encerra essa parte do Código Civil com a obrigação de dar coisa incerta. Uma outra obrigação que a gente pode analisar a partir disso, e que eu acabei incluindo dentro das relações obrigacionais dentro dessa aula, é a obrigação de dar dinheiro. Vamos ir para a apostila agora. Compartilhar com vocês aqui a apostila, então. Tá? Obrigação de dar dinheiro ou também obrigação de solver dívida em dinheiro. Tá? Onde é que está as obrigações de dar dinheiro? Lá no artigo 315 do Código Civil. Seguimos para o artigo 315. Código Civil aparecendo para vocês? Ok. Tá? Então, vamos aqui seguindo no Código Civil. Do objeto do pagamento e sua prova. Tá? Artigo 315.
As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Tá? Então, quando a gente está trabalhando em obrigações de dar dinheiro, ou de pagar, ou de dar, dissolver dívida, nós vamos estabelecer, né, o regramento desse tipo de obrigação a partir do artigo 315 do Código Civil. Tá? Só para a gente retomar um pouquinho, né, com relação ao artigo 313 e 314, né, para a gente não partir apenas do 315. Pelo 313, a gente vai voltar com relação ao cumprimento da relação obrigacional e do pagamento e sua prova, mais para frente. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Isso aqui a gente já trabalhou durante as aulas, né? Que quando a gente tem uma obrigação de dar coisa certa, é aquilo que deve ser cumprido. O credor não pode obrigar o devedor a entregar objeto menos valioso ou mais valioso, e o devedor também não pode obrigar o credor a aceitar um objeto mais valioso ou menos valioso. Isso a gente já viu numa aula anterior, se eu não me engano, na aula passada, nas obrigações de dar coisa certa. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Tá? Então, não pode haver o fracionamento do cumprimento dessa relação obrigacional, mesmo que o objeto seja divisível. Se na relação obrigacional se estipulou a entrega de 100 sacas, vejo que 100 sacas de café, de qualidade B, se estabeleceu nessa relação obrigacional a entrega de 100 sacas de café com nilon, qualidade B, C, enfim, é um objeto determinado, mesmo que esse objeto possa ser divisível, o objeto pode ser dividido, porque eu tenho 100 sacas, eu posso dividir em 10 lotes de 10 sacas, o objeto é divisível. Mas se a relação obrigacional não se estabeleceu que essa entrega vai ser de forma parcelada, o credor não é obrigado, nem o devedor é obrigado a pagar de forma fracionada, se assim não se ajustou. Se a relação obrigacional se estabeleceu que é 100 sacas, tem que ser entregue as 100 sacas, tá? Não pode ser dividido o objeto, por mais que o objeto seja divisível. Isso aqui a gente vai voltar a falar sobre isso, mas só fica a notícia para vocês de forma antecipada. Artigo 315. As dívidas em dinheiro serão pagas no vencimento, ou seja, o cumprimento da relação obrigacional de pagar em dinheiro, de dar dinheiro, de dissolver dívida, é no vencimento, em moeda corrente pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes, nos artigos posteriores, tá? O que a gente precisa entender um pouquinho sobre o artigo 315 é o que é o conceito de moeda corrente, o que é o conceito de valor nominal. Voltamos agora aqui para a nossa imagem. O que é o conceito de moeda corrente ou valor nominal? Tá? Vejam que a obrigação de dar em dinheiro, de pagar uma quantia, ele não é uma obrigação de dar coisa certa, determinada. Exemplo, quando eu tenho uma relação obrigacional, de dar uma quantia em dinheiro, de pagar R$1.000, eu não tenho como estabelecer a perda ou deterioração desse objeto. A dívida é dívida de dinheiro, ela diverge um pouquinho das obrigações de dar coisa determinada ou determinável, Ela é uma obrigação que eu não tenho como, digamos assim, alegar a perda ou deterioração do objeto. Exemplo, para exemplificar isso, eu tenho uma obrigação de pagar R$1.000, e essa obrigação eu tenho que pagar na data de hoje. Eu vou fazer o pagamento dessa dívida, porém, a minha loja, a minha casa, ela é assaltada ou ela é roubada.
vejam só, eu não posso alegar ao credor a perda do objeto por um fato estranho, né, um caso fortuito ou força maior. Ou seja, não posso alegar a deterioração, a perda desse objeto, né, sem culpa do devedor, porque a obrigação, ela permanece. Diferente se a gente estabelece uma obrigação de entrega de uma moeda, de uma cédula que é colecionável, por exemplo, uma moeda da Copa, que foi uma moeda comemorativa, né, ou uma cédula que tem uma numeração sequencial, né, que é rara, né, que colecionadores buscam, né, com uma sequência de mesmos números, por exemplo, todos os números 7, né, na numeração de uma nota de R$100, né, ou uma nota de R$5, que a numeração dela é uma sequência muito grande de números 5. Isso é uma moeda, uma nota rara. Aí eu posso estabelecer uma relação obrigacional em cima dessa nota. Tá? É um objeto certo e determinado. Mas, via de regra, as obrigações de pagamento, de dar dinheiro, tá? Ela não há a possibilidade de alegação da perda, né, desse dinheiro antes do pagamento. Tá? O devedor fica responsável por eventual perda ou deterioração desse dinheiro, né, antes de cumprir essa obrigação de dar dinheiro. Tá? Então, qual é o alcance, né, do termo, e aí a gente tem até na apostila esse questionamento, do termo valor nominal. O que é o valor nominal numa obrigação de dar dinheiro? Valor nominal de uma obrigação de dar dinheiro é o valor que ele corresponde. Por exemplo, se eu pedir emprestado R$100, o valor nominal é o valor que está estampado nessa relação obrigacional. É R$100. Se eu tenho que devolver esses R$100 daqui 60 dias, é o valor nominal que eu vou dizer, que eu vou devolver dessa dívida. É o valor que nomina essa dívida. É os R$100 que eu vou devolver daqui 60 dias. Por mais que durante esse período ocorreu inflação, houve a perda do poder aquisitivo desse valor, desses R$100, eu vou devolver os R$100. Então, o cumprimento de uma relação obrigacional de dar dinheiro é pelo seu valor nominal. Se é R$100, é R$100. Não é o correspondente de R$100 em litros de gasolina. Eu não posso corresponder isso. Daqui 60 dias, pode ser que R$100 não compre a mesma quantidade de gasolina. Mas eu vou ter que devolver o quê? O valor nominal, os mesmos R$100 para o credor. Tá? Então, essa, digamos assim, é o significado da expressão pelo valor nominal estabelecido no artigo 315 do Código Civil. Tá? É claro que, em virtude da inflação, e que, eventualmente, há uma perda inflacionária dos valores, o próprio Código ele estabeleceu a possibilidade de correção monetária desses valores. Eu compartilhei o Código de Processo Civil com vocês. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. O próprio Código Civil, visualizando isso, ele possibilitou que as partes possam convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. O que isso quer dizer? Quando se estabelece uma relação obrigacional de pagamento mensal de um valor, ou seja, são prestações sucessivas, pode-se estabelecer que
haja um aumento progressivo, para justamente isso compensar eventual perda de frente à inflação, tá? Então, é possível, quando estabelecer prestações sucessivas, ou seja, são prestações que vão se delongar no tempo, que se estabeleça um aumento progressivo, né? Por exemplo, estabelecer uma relação obrigacional de pagamento de uma pensão, né? Num valor mensal durante 3 anos, tá? Claro que o valor, se eu estabelecer uma relação obrigacional de dar dinheiro, né, de prestações sucessivas durante 3 anos, se eu for pagar o valor nominal, é claro que no decorrer desses 3 anos há uma perda inflacionária. Então, o artigo 316 possibilitou que, quando houver prestações sucessivas, né, haja essa possibilidade do aumento progressivo dessas prestações. Tá? E aí, né, esse aumento sucessivo desses valores, né, vamos voltar aqui. Aí, esse aumento sucessivo desses valores vai ter que ser estabelecido através do contrato. Né? E aí, a gente tem vários índices que podem estabelecer e mensurar a inflação, né? a perda inflacionária. Né? Vamos para a nossa apostila. Aqui. Né? Além da taxa referencial, né, bem utilizada, a TR, a taxa referencial, nós temos outros índices que podem medir e estabelecer a perda inflacionária. O NPC, ele é calculado pelo IBGE, o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FIPE também tem um índice de inflação, tá? Mas os que mais são utilizados são a TR, tá? O IGPM e o IPCA, tá? Que é também calculado pelo IBGE. Tá? Então, quando se estabelece uma relação obrigacional de trato sucessivo, se estabelece geralmente o índice de correção monetária, ou seja, se eu estabelecer uma relação obrigacional de entrega de R$100, daqui a um ano, esses R$100 não compram a mesma coisa. Então, para que o credor não tenha uma perda, né, digamos assim, um empobrecimento e o devedor um enriquecimento sem causa, né, é possível estabelecer o quê? Que haja uma correção monetária desse valor pelo um índice oficial que mensure a inflação. Tá? E aqui a gente tem alguns: a TR, o INPC, o IGPM, a FIPE e o IPCA. Então, são índices de correção monetária. Uma observação que a gente tem que fazer é com relação ao salário mínimo. A Lei 6.205 de 1975, ele veda a estipulação de salário mínimo como critério de atualização econômica de dívida. É utilizado, eventualmente, o salário mínimo para fixação de pensão alimentícia. Isso tem se autorizado, nesse caso de fixação de pensão alimentícia, estabelecer o salário mínimo. Mas eu não posso estabelecer uma obrigação em salários mínimos no sentido de estabelecer como critério de atualização econômica de dívida. Como critério de atualização de dívida, tem índices oficiais de mensuração da inflação, tá? Então, cuidado com relação a isso. Outra questão com relação à questão da inflação, voltando agora aqui à imagem, com relação à inflação, é que a inflação, né, a perda inflacionária, ela é medida depois de um ano. Então, eu não tenho como corrigir a inflação com períodos inferiores a um ano. Eu tenho que ter pelo menos um interstício de um ano para que possa aplicar um índice de correção inflacionária. Precisa esperar pelo menos um ano. Antes de um ano, eu não tenho como fazer correção inflacionária. Pensando, né, que eventualmente pode haver uma perda significativa do poder aquisitivo, tá? O próprio Código Civil, no artigo 317, ele estabeleceu o quê?
De novo, compartilhei com vocês o Código de Processo Civil. Ó, 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Ou seja, né, aconteceu uma situação dessa situação agora atual de pandemia. A gente viu que o preço da gasolina, ele caiu significativamente o valor da gasolina. Vejo que há uma desproporção muito grande entre o valor da prestação devida e do momento da execução, houve uma desproporção muito grande. Ou, eventualmente, eu estabeleço uma relação obrigacional agora de entrega de 100 litros de combustível, né? Eu acabo pagando esse valor dos 100 litros de combustível, mas dali uma semana esse combustível ele subiu, ele dobrou de preço. Vejam que para o devedor que deve entregar esses litros de combustível, né, houve uma desproporção muito grande do momento em que se estabeleceu essa relação obrigacional para o momento da sua execução. Isso aqui, né, é possível, né, o reajuste de preços, tá? E aí o juiz pode corrigir isso quando tiver essa desproporção muito grande da prestação devida do momento da sua execução. Então, há a possibilidade, isso é reequilíbrio, isso se chama, dentro do sistema normativo, de reequilíbrio, voltando agora para mim, isso se chama-se de reequilíbrio econômico. Então, a gente vai diferenciar, né, duas situações. Uma questão é a possibilidade, né, do reajuste, né, pelo índice inflacionário. Isso eu preciso pelo menos 12 meses para que possa ocorrer o reajuste pela inflação. Então, quando eu tenho uma relação obrigacional, tá, eu vou estabelecer o quê? Um índice de reajuste de preço, só que esse reajuste pela inflação tem que esperar 12 meses para que haja incidência dessa correção da inflação. Porém, né, quando não é possível a aplicação da correção pela inflação, porque o período é inferior a 12 meses, mas existe uma desproporção muito grande entre o valor da obrigação para o momento da execução, nós temos um outro instituto que se chama reequilíbrio econômico, tá? Reequilíbrio econômico e financeiro, tá? Ou seja, existe uma desproporção entre o que se avançou e daquilo que tem que ser cumprido no momento da execução. Isso é o reequilíbrio econômico, diferente do reestabelecimento da inflação, da perda inflacionária. Isso é a cada 12 meses. Então, dentro de um contrato, nós temos o reequilíbrio econômico e a questão da perda inflacionária. Quando é menos de 12 meses, eu posso postular o reequilíbrio. Quando for a 12 meses, eu vou fazer o quê? Buscar a correção pela inflação. Outra observação importante com relação às obrigações de pagar, de dar dinheiro, é que as obrigações pecuniárias, né, devem ser pagas em moeda corrente. Qual é a moeda corrente do Brasil? É o real. Então, não é possível, via de regra, estabelecer relações obrigacionais em dólar ou em ouro, tá? Então, se eu estabelecer uma relação obrigacional, principalmente agora, né, de uma desvalorização de moeda, né, uma suba do dólar, né, que o dólar está tendo uma supervalorização, eu posso, daqui a um pouco, querer fazer um contrato de uma compra e venda de uma casa, que vai ser paga daqui a um ano, né, ou ser paga em prestações mensais, e eu estabeleço no contrato que vai ser, eu converto o valor dessa casa, por exemplo, uma casa de 500 mil reais, que vai ser paga em 5 anos com prestações anuais de 100 mil dólares.
Eu não posso fazer isso. Ou pegar os 500 mil e converter em dólar e estabelecer uma relação obrigacional em dólar ou em ouro. Não pode fazer no sistema normativo brasileiro esse tipo de contratualização, exceto nas exceções previamente estabelecidas em lei. Na apostila está ali todas as exceções, só para a gente otimizar isso, e já trago para vocês quais são as situações. São situações que envolvem contratos com estrangeiros, contratos de importação e exportação. É da natureza desse tipo de contrato estabelecer relações obrigacionais em moeda estrangeira. É possível fazer um contrato de exportação e estabelecer, com um cliente nos Estados Unidos, que o valor, o objeto, vai ser pago em dólar, ou seja, eu converto a moeda em dólar. É possível esse tipo de obrigação, porque é um contrato de exportação. Agora, entre dois brasileiros num contrato de aluguel, eu não posso colocar lá no contrato de aluguel que o valor do mensal do aluguel lá é $500. Não posso esse tipo de relação obrigacional. Relação obrigacional no sistema normativo brasileiro, via de regra, em real, em moeda corrente e pelo seu valor nominal. É pelo valor que se estampa nessa relação obrigacional. Quando há perda inflacionária, a gente vai usar um índice, mas a perda inflacionária tem que esperar 12 meses. Quando for menos de 12 meses, há uma desproporção entre o que foi avançado para aquilo que deve ser executado, ao reequilíbrio econômico dessa relação obrigacional. Tá? Então, com relação às obrigações de pagar quantia em dinheiro, são essas as observações que a gente teria para trazer, pelo menos as mais importantes para vocês.